A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e com essa alegria que nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 21, e o título desse capítulo é A morte do rei Josafá e a impiedade de Jorão. Jorão é o seu filho primogênito, aquele que vai reinar no seu lugar. Vamos começar? Verso 1 diz: Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, que são Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarias, e Micael, e Cefatias, e todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel do Sul. E seu pai lhe deu muitos dons de prata e ouro, de coisas preciosíssimas, como cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jorão, porquanto era o seu filho primogênito. Glórias a Deus. Quando o rei Josafá morreu, ele deixou o reinado para o seu filho primogênito, mas a todos os seus outros filhos ele deu cidades fortificadas, deu muita prata, muito ouro, deu riquezas, deixou toda a herança deles já dividida. Estava tudo certo, tudo encaminhado, assim deveria ser, não é mesmo? Mas não. A impiedade que morava dentro do coração de Jorão, o filho de Josafá, era terrível. Enquanto seu pai andava nos caminhos do Senhor, Jorão era totalmente apartado de Deus. Verso 4 diz: Subindo Jorão ao reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos a fio da espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Era da idade de 32 anos quando Jorão começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porquanto tinha a filha de Acabe como sua esposa, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Santo é o Senhor. Matou todos os seus irmãos, matou alguns homens importantes também do ministério do reinado, isso tudo porque ele seguia aos caminhos de Acabe, rei de Israel do Norte, aquele casado com Jezabel, uma mulher perversa, e ele também fez muitas perversidades, não somente esta, como muitas outras. No verso 8 diz assim: E nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Quando Jorão começou a fazer o que era mal aos olhos do povo, afinal este povo foi aquele que o pai dele, Josafá, mandou os levitas, os sacerdotes, os homens importantes ensinarem as leis, os estatutos, os mandamentos de Deus. Eles conheciam as ordenanças do Senhor e quando viram se levantar um rei tão maldoso, tão perverso, capaz de matar os seus próprios irmãos, então esse povo diz: nós não queremos mais ficar sob o jugo deste rei, um rei tão mau. Então eles foram à batalha, foram à peleja e ganharam a independência deles. No mesmo período, Libna também, no verso 10 diz: Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou debaixo do seu mando, porque deixara ao Senhor, o Deus dos seus pais. Eles tinham motivo. Esse rei não anda nos caminhos de Deus. E nós não queremos ser governados por um rei que não anda nos mandamentos, nos estatutos, nos caminhos do Senhor. Veja que algo interessante.
Libna não era hebreus, aquele povo não era um povo hebreu, mas eles foram ensinados os mandamentos do Senhor. Por isso que é tão importante nós chamarmos as crianças, para que as crianças também possam aprender a respeito da palavra de Deus, para que a gente plante a sementinha dentro do coração delas, porque é assim que vai crescendo o amor a Deus, né? Assim que a gente vai conhecendo a palavra do Senhor. Quando a gente ensina, quando a gente pega a palavra do Senhor para ler, para aprender, para meditar na palavra de Deus. E assim aconteceu com os edomitas, assim aconteceu com o povo de Libna. Eles se apartaram de Israel do sul, justamente porque o rei havia se apartado do caminho de Deus. Com tudo isso, o profeta Elias aparece para ele no verso 12 e diz assim: então lhe veio um escrito por parte de Elias, o profeta, que dizia assim: assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos perversos do rei de Israel e fizestes corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, porque eram melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, e os teus filhos, e as tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade de dia em dia. O que o profeta Elias traz para ele, palavra de Deus muito duro, além dele ficar extremamente enfermo, com uma dor terrível, porque essa doença vai consumi-lo durante 2 anos, ele vai sentir muita dor. Ele tem uma doença intestinal que chega a um ponto do intestino dele, as vísceras dele saírem. Então imagina a dor, as cólicas que esse homem não tinha. Então ele perde tudo. No verso 16 diz assim: despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos etíopes, e estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, fazenda nas riquezas, como também os seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram nada a não ser um único filho chamado Joacás, o mais moço dos seus filhos. E depois disto, o Senhor feriu as suas entranhas com uma enfermidade incurável. Glórias a Deus. Mas presta bastante atenção agora no último verso, o que diz a respeito do rei Joarão. Verso 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, sem deixar de si saudade alguma. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram no sepulcro dos reis. Glórias a Deus, aleluia. Esse homem viveu 8 anos como rei, mas foram 8 anos suficientes para que ninguém gostasse dele, para que ele pudesse morrer de uma forma tão dolorosa, tão cruel e não deixar saudade nenhuma. Imagine quão terrível era esse homem, quão maldoso não deveria ser esse rei, para que quando ele morresse, sequer no sepulcro dos reis, ele fosse enterrado. Morreu sem deixar saudades. Eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer a um ser humano é a indiferença. Ninguém sentir a falta dessa pessoa, ninguém sentir saudades dessa pessoa. Porque é tão bom sermos amados, sentirmos amor, sentirmos saudade, sentirmos carinho. Isso é afeto, isso é a presença de Deus, porque é simplesmente impossível existir amor sem existir a presença de Deus. E como esse homem andava apartado do Senhor, certamente não existia amor nenhum dentro dele, e por isso ele foi embora sem deixar saudades.
Por essas pessoas, a única coisa que nós podemos fazer é orar e clamar que o Senhor tenha misericórdia da alma delas. Vamos orar então? Glórias a Deus, aleluia, nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai. Mais um dia, Senhor, com grande alegria em nosso coração, nos colocamos diante da Tua face, Pai amado. Primeiramente, Pai, para Te agradecer pelo dom da vida, por mais esse dia que nos deste, Senhor, que cuidou de tudo para nós, Pai amado. Obrigada, Pai, por toda a providência. Obrigada, Pai, por esse alimento espiritual tão maravilhoso. Queremos, Pai, Te pedir perdão pelos nossos erros, as nossas transgressões, as nossas falhas. Venha ao nosso encontro, Senhor, nos ensina, nos instrua, nos fortifique, nos dê sabedoria, coragem, para que possamos andar nos Teus caminhos e seguir, Pai, os Teus mandamentos. Que nós sejamos, Pai, luz desse mundo, sal dessa terra, e possamos, Pai, refletir o Teu amor no meio da nossa irmandade. Pai, tudo o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu fico tão feliz em ter sua companhia, tão feliz em poder compartilhar com você o estudo bíblico. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Tchau, tchau.